Fala, meus amigos, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a datação por carbono 14? Pois é, você sabe como que funciona? Bom, vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês então para explicar esse assunto que me perguntaram bastante. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o carbono 14, né, ele é considerado um isótopo radioativo, tá? O que quer dizer isótopo? Isótopo, né, para vocês entenderem de maneira mais fácil, ele é uma mutação do carbono já conhecido, que é o carbono 12, que é esse carbono que a gente tem em abundância aqui na nossa atmosfera. Eu tenho aqui o carbono 12, vocês têm o carbono 12, tá? Então o carbono 14, ele vai ser uma mutação desse 12, né? E ele vai ter o mesmo número de prótons, sendo a única coisa que vai diferenciar é o número de nêutrons dele, que vai mudar, que vai fazer ele mutar, né, para transformar, por exemplo, num carbono 14. E isótopo radioativo, né, o radioativo é justamente porque ele é uma partícula radioativa, né? Então você pode dizer que você emite radiação, sim, porque você tem dentro de você o isótopo, né, radioativo do carbono 14, tá? Então, nós temos o carbono 12, 13 e o 14. O 12, né, eu vou pôr aqui para vocês verem, olha só. Ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons, que é o padrão, né? Se você adicionar mais um nêutron, você vira o carbono 13, com 6 prótons e 7 nêutrons, né? Lembre-se que o próton, ele vai ser igual, lembra que eu falei? Então, ele vai permanecer, o que vai mudar é o número de nêutrons, tá? Se você adicionar mais um nêutron, ele vira o carbono 14, ou seja, 6 prótons e 8 nêutrons. E eu não sei se vocês lembram, né, como que funciona, né, as partículas. Eu vou colocar um exemplo aqui só para vocês lembrar. Em cima, a gente tem o número da massa, né, dessa partícula, e embaixo a gente vai ter o número de prótons. Então, você tem a partícula de nitrogênio, né, que ele vai ter o número de prótons 7, e quando ele perde um próton, ele vai virar um carbono, tá? Então, como que ele surge na atmosfera? Vocês vão entender já já, olha só. Você tem o nitrogênio na atmosfera em abundância, né, aqui onde eu estou agora. E o que acontece? Quando ele é bombardeado por raios cósmicos, né, o raio cósmico ele tem vários tipos de elemento, então ele entra no núcleo desse nitrogênio, e esse nitrogênio ele fica instável. Quando ele fica instável, ele perde um próton, tá? E quando ele perde um próton, ele vira um carbono, tá? Um carbono 14, né? E o que vai acontecer? Esse carbono 14 ele vai se juntar com o CO2, né? E quando as plantas, né, seres vivos fotossintéticos, vão fazer a fotossíntese, no caso da planta, ela absorve esse carbono 14 que acaba ficando dentro da planta, né? E quando ela morre, por exemplo, você fica ali no caule, né, na raiz da planta, o carbono 14. Então você consegue datar, no caso de uma árvore, por exemplo, né, a idade dessa árvore, né, no caso. Nos seres vivos a mesma coisa, né? Porque o herbívoro vai lá e come a planta, ou seja, ele ingere o carbono 14, né? A gente entra literalmente no ciclo da cadeia alimentar, né? O carbono 14, tá? E a gente vai lá depois e come o herbívoro, né? O carnívoro vai lá e come o herbívoro. Então, a gente ingere o carbono 14 a todo instante, né? E o limite de carbono 14 ingerido nos seres vivos é em torno de 10 partes por bilhão, né? Eu já vou falar do 10 partes por bilhão ali na frente, que vocês vão entender melhor o que isso significa, tá? Então, eu vou colocar um desenho aqui, ó, para vocês verem, né? Só para vocês saber como que ele surge, olha só. Então ele vai ser gerado na atmosfera, porque quando esse raio cósmico atinge essa partícula de nitrogênio, né, ele vai mandar um nêutron, tá? O que vai atingir exatamente a partícula desse nitrogênio é um nêutron, né? Ele atinge o nitrogênio, então o carbono 14 ele começa a entrar na cadeia alimentar. A fotossíntese da planta então vai absorver esse carbono, e aí você entra no ciclo da cadeia alimentar. E olha só que legal, eu vou colocar a equação aqui para vocês verem, que vocês vão entender até de maneira mais fácil isso que eu estou falando para vocês. Olha só, como que é o ciclo do carbono 14, para então eu explicar para vocês como que a gente data, né, as coisas através do carbono 14. Então, a equação vai ser basicamente essa daqui, olha só que legal. Então você tem o nitrogênio com 14 de massa e 7 prótons, né? Quando um nêutron liberado lá pelos raios cósmicos, né, atingem esse nitrogênio, o que vai acontecer? Ele vai perder um próton. Então aqui na frente, olha só, você tem a perda de um próton, tá? E consequentemente, para ele ser um nitrogênio, ele tem que ter 7 prótons. Se ele caiu
um próton, no caso 6, ele virou um carbono. Então ele deixa de ser um nitrogênio e passou a ser um carbono quando ele perdeu esse próton, né? E aí surge o carbono 14, né? Então essa equação eu acho que ficou até mais fácil, né, de vocês entenderem, tá? Então o neutro atinge essa partícula de nitrogênio, ele perde um próton, e quando ele perde um próton, ele deixa de ser o nitrogênio, porque ele precisa de 7 prótons, e vira um carbono 14. Tá? Ou seja, o carbono 14 então surge na atmosfera e entra no ciclo da cadeia alimentar e a gente acaba ingerindo esse carbono 14. Tá? E aí, professor, como que a gente data as coisas através do carbono 14? Então, é um ciclo, a gente mede ele, né, o carbono 14, em ciclos de meia-vida. Tá? O que isso quer dizer? Cada meia-vida do carbono 14 tem em torno de 5.730 anos. E lembra que eu falei para vocês do 10 partes por bilhão? Bom, esse é o nível, né, que os seres vivos ingerem de carbono 14, tá? Ou seja, 10 partes por bilhão. Então a gente vai usar isso para fazer os cálculos, né, da datação do carbono, tá? Então, por exemplo, depois que você morre, você para de ingerir 10 partes por bilhão, né? E esse isótopo radioativo, esse carbono 14, ele só vai caindo, né? Então você consegue datar a vida, né, desse ser morto, né? Não desse ser vivo, né? Desse ser morto, porque ele para de ingerir o carbono 14, né? Através desse ciclo da cadeia alimentar, né? Então ele só vai caindo, e como ele é medido com radiação, né, sistema radiométrico, então você vê que essa radiação ela vai caindo, né? E é por isso que o carbono 14 ele tem uma data, né, para uso, no caso até 50 mil anos, porque se pode chegar até 60 mil anos, porque se passar disso, né, você tem uma instabilidade, né, você começa a ter interferência ali, você não consegue medir com clareza, né, a datação desse carbono, tá? Então ele vai ter 10 partes por bilhão. Todo ser vivo vai poder ingerir esse limite aí de carbono 14, né? Então ele morre, isso vai caindo, a radiação consequentemente vai caindo, você perde, né, a datação desse carbono, tá? Mas o que é legal falar? Bom, vamos supor, né, para vocês entenderem agora como que isso funciona na prática. Vamos supor que vocês tenham encontrado um osso, tá? Um fóssil aí com 2,5 partes por bilhão. Então você foi ali, mediu a radiação dele, você achou ali que ele tem 2,5 partes por bilhão. O que isso quer dizer? Se a gente levar em conta que todo ser vivo consome 10 partes por bilhão, ou seja, você tinha 10 partes por bilhão, ele usou uma meia-vida, caiu para 5 partes por bilhão, usou outra meia-vida, caiu para 2,5 partes por bilhão. Ou seja, você consegue datar que esse fóssil, ele usou 2 meia-vida, né, do carbono 14. Ou seja, ele estava em 10, caiu para 5, depois para 2,5. Né? E o que isso quer dizer? Vocês lembram que eu falei para vocês que cada meia-vida do carbono 14 tem 5.730 anos? Ou seja, é só você fazer 2 vezes essa meia-vida. Isso vai dar pra gente 11.460 anos, tá? Então é dessa forma que a gente usa o carbono 14 para datar fósseis encontrados, né? Então a gente usa ele datado nesse meia-vida, né? E a gente sabe que todo ser vivo ingere 10 partes por bilhão. Então, dependendo do nível de que você encontrar esse fóssil, você usa esse sistema da meia-vida, você consegue achar, então, quantos anos esse objeto tem, tá? Agora, quando é fóssil muito antigo, por exemplo, eu quero medir o planeta Terra, ou fósseis de dinossauros que viveram há milhões de anos atrás, né, 65 milhões de anos atrás, ou dos nossos parentes, né, o elo perdido aí, dos nossos Australopithecus afarenses, né, o Sahelanthropus, que seria o nosso ancestral comum, tá, de 7 milhões de anos atrás. Então a gente usa outro meio de medida, que é o urânio, porque o urânio ele tem um tempo de meia-vida muito maior do que o carbono 14, né? E uma outra forma também de medir fósseis é quando você acha em volta dele, você não mede o fóssil em si, porque ele não tem mais o carbono 14, né? Ele tem aí um tempo de 50, no máximo 60 mil anos, né? Então você começa a medir as rochas sedimentares que estão em volta, né? As rochas magmáticas, para que você tenha uma ideia de quanto tempo tem aquele fóssil, né? Então, por exemplo, ele faz um sanduíche, você pega ali, a rocha ele tem 5 milhões de anos, né? E a de cima tem 7 milhões de anos. Então você sabe que aquele fóssil que está ali no meio daquele sanduíche de rochas sedimentares, aquilo ali tem em torno de 6 milhões de anos, né? Então você acaba estipulando então uma data, porque você não tem como usar mais o carbono 14 especificamente no material,
né, na madeira, né, ou no osso, né, do ser vivo aí, do ser morto, né, no caso, tá? Então é isso, pessoal. É dessa forma que funciona o carbono 14. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se ficou ainda alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá bom? Então é essa forma que os historiadores usam o carbono 14 para achar a data desses objetos, né? Mas lembrando, não é muitos historiadores que usam esse meio, né? São mais paleontólogos, né? Ou o pessoal aí que trabalha com química, né? Porque você mexe com partículas, né? Então, os historiadores não trabalham muito diretamente na área da datação desse fóssil, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo. Fui!